Eu me poupei hoje de dar aviso, né? Vocês viram. Coloquei tudo aí com a bispa, os pastores oraram. Aí eu tenho um aviso agora lá no painel. Então, me poupei. Então, vou direto para a palavra. Vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Glória a Deus. Eu quero falar hoje com você sobre guardando a nossa coroa. Fala comigo, guardando a nossa coroa. Olha o que está escrito aí no versículo 11. É o Senhor Jesus que está dizendo isso. Jesus falou com o apóstolo João, e o apóstolo João é quem escreveu. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo, eu venho sem demora. Jesus está voltando, irmão. Agora mesmo ele chega. A Bíblia fala, ele vem com as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele virá como um relâmpago, que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Você sabe que um relâmpago é algo rápido. Pois é, ele vai aparecer do Oriente até o Ocidente. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vem sem demora, ele está chegando, está chegando. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos em época de eleição, vamos escolher o presidente do Brasil, e Deus vai abençoar que vai ser o melhor, porque de coisa ruim, né? Nós não queremos coisa ruim não, nós queremos coisa boa. Não vou esticar o assunto não, senão eu vou longe. Então, Deus vai nos dar o melhor, mas quero te dizer o seguinte, o melhor de verdade é o Senhor Jesus. Não existe nenhum homem nessa terra, nenhum de partido nenhum, de ideologia nenhuma, que possa se comparar minimamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Nossa pátria não está aqui na terra. O Brasil é o nosso lar, é o lugar que amamos, é a pátria terrena que amamos. Mas ela não é nossa pátria definitiva. Nossa pátria definitiva é o céu, é o reino celestial. Nossa pátria está lá em cima. E o nosso rei, nosso governante supremo, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Pode dar um aplauso a ele bem forte. E ele está voltando. Está chegando os dias da volta dele à terra. E quando ele voltar, nunca mais vai ter eleição, viu, irmão? Nunca mais. Aí é só ele, mais ninguém. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muitas pessoas não valorizam o que têm. Muitas pessoas não valorizam aquilo que têm. Desprezam aquilo que têm, jogam fora, jogam no lixo, reclamam, nunca estão agradecidos pelo que têm. O Senhor Jesus disse, conserva o que tens. O que você tem que Deus já te deu? O que você tem, quantas bênçãos você já recebeu? Conhece aquela música? Quantas bênçãos, diga quantas são, da divina mão. Eu não sei cantar não, irmão, eu não sei a letra. Então, mas essa música diz o seguinte, se você começar a contar as bênçãos que Deus já deu à sua vida, você vai ficar impressionado por quanta coisa Deus já fez em você e por você. São muitas coisas. E é isso que Jesus está dizendo, valoriza e conserva o que você já recebeu. Valoriza e conserva a sua família. Não vota em quem não valoriza a família, irmão. Pelo amor de Deus. Conserva o que Deus te abençoou.
sua liberdade. Liberdade de crer, de levantar as mãos, de pregar o nome de Jesus, de sair na rua e evangelizar. Existem ideologias aí, regimes aí, tipo da Venezuela, que se você sair na rua, lá na Nicarágua, você vê o que está acontecendo, você sai para evangelizar, você é preso, te joga na cadeia. No Brasil não, você pode pregar, você pode evangelizar com liberdade. O evangelho pode ser pregado a plenos pulmões em praça pública, porque nós temos liberdade e vamos entregar o nosso país na mão de alguém que quer ensinar os pastores e os padres o que tem que fazer. Sai fora! Nós somos da liberdade, é Deus acima de tudo. Amém ou não? Amém. Eu não posso começar, né? Conserva o que tens, valoriza o que Deus já fez na sua vida. E qual é a última frase? Para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Você sabia que todo cristão, nascido de novo, nascido da água e do Espírito, cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, você sabia que você tem uma coroa? Todos os que são lavados pelo sangue de Jesus e que são cheios da presença de Deus, têm uma coroa. Aqui está escrito, Jesus falou que ninguém tome a tua coroa. Põe a mão na sua cabeça e diga: obrigado, Jesus, pela coroa que o Senhor colocou na minha cabeça, como filho de Deus, como príncipe de Deus nessa terra, como rei e sacerdote do Senhor Jesus. Amém. Todo cristão, lavado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, e eu falo isso porque isso é diferente de ser evangélico, ou de ser católico. Tem católico e evangélico que nunca conheceram a Jesus, continuam vivendo no pecado, são cristãos nominais, que não tem nada de Deus na vida deles. Católicos e evangélicos. Não se iluda, ser evangélico não é garantia de ir para o céu. Ser católico não é garantia de ir para o céu. Para ir para o céu, para fazer parte do reino de Deus, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus, colocar a sua vida à disposição do reino dos céus e passar a viver uma vida de santidade, de obediência à santa e perfeita palavra de Deus. A única coisa perfeita neste mundo é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O resto, é lixo. E quem é comprometido com o reino de Deus, com a palavra de Deus, entregou a sua vida a Jesus, esse é um cristão de verdade, e uma coroa é colocada na cabeça de cada um de nós. Uma coroa. Mas por que uma coroa? Coroas são colocadas nas cabeças de príncipes e de reis. Reis. E a Bíblia nos fala que o Senhor fez dos seus filhos, lavados pelo sangue do Cordeiro, Ele fez de cada um de nós reis e sacerdotes. Eu vou pedir que projete o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Eu quero ler só um versículo, tem vários versículos que dizem isso, mas eu quero ler apenas um. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Um reino sacerdotal. Um reino, uma nação espiritual composta de reis e de sacerdotes. Todo cristão é um rei, todo cristão é um sacerdote que ama, que adora e que serve ao nosso Deus. E como reis que somos, tem uma coroa colocada em nossas cabeças. E o Senhor Jesus disse: valoriza o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E é importante entendermos que o inimigo, Satanás, ele quer tomar a coroa de cada um de nós. E tomar aí é tomar na força, é dar um jeito de
de te passar a perna e de arrancar o que você tem, para que você seja humilhado, para que você perca essa coroa. E coroa é símbolo de autoridade, de alguém que anda de cabeça erguida, de alguém que é forte, né, que se assenta na presença de Deus com autoridade. Jesus disse que aquele que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Quando nós andamos com Deus, Ele nos coloca no trono, ao lado dEle, junto com Ele, e nós temos força e autoridade. Quando você perde a sua coroa, você perde sua autoridade. Sua autoridade de filho de Deus, sua autoridade de cristão, de fé, de poder. Você perde a força, você fica desanimado. Cuidado, irmão, quando você fala, eu estou desanimado, eu estou desmotivado. É? O que você fez com a sua coroa? Colocou debaixo da cama? Sua coroa está cheia de poeira? Não se deu o direito de ficar desanimado, desmotivado, não. Quem tem coroa tem ânimo, fé, coragem, disposição, energia. Quem está desanimado está precisando de dar uma limpadinha na coroa, derramar o óleo da unção, dar uma lubrificada celestial, gastar um tempo maior de oração, de jejum, de busca de Deus, para que você tenha um up e possa se levantar, o olho brilhando, cheio de fé, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Amém ou não? Então diga, Deus tem o melhor para a minha vida. Eu sou um homem de Deus, eu estou cheio de fé, eu vou viver cada dia da minha vida em fé, em vitória, animado. Em nome de Jesus, eu vou conquistar o melhor de Deus. Quantos creem, dão uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Muito bem. Uma coroa. Essa coroa tem nome em vários lugares na Bíblia. No livro dos Salmos, capítulo 103, o Senhor fala que Ele nos coroa com a graça e com a misericórdia dEle. Então essa coroa tem nome, graça e misericórdia. No livro de Tiago está dizendo que bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque eu lhe darei a coroa da vida. Tiago é a coroa da vida. Vida, ânimo, brilho, força, energia. Em vários lugares da Bíblia tem a coroa. Lá no livro de Isaías, fala que ele tira a cinza, a tristeza e a angústia e coloca na nossa cabeça coroa. Coroa de quê? De alegria, de ânimo. Muitos lugares da Bíblia fala sobre essa coroa. E Deus já te deu essa coroa e Ele quer que você guarde essa coroa. Amém? Glória a Deus. Mas bispo, tem jeito de perder essa coroa? Tem. Eu quero falar com você sobre isso. Sobre guardar a coroa. Guardar a nossa coroa. Porque tem gente que trata essa coroa de qualquer jeito. Coloca ela debaixo da cama, joga ela no canto do armário, coloca ela no meio de um monte de coisa, depois não sabe nem onde foi. E na hora que precisa usar a coroa, não tem ânimo, fé, energia. A pessoa está abatida. Por quê? Está perdendo a sua coroa, não pode. Tem um homem na Bíblia que perdeu a coroa. Ele foi ungido por Deus. Ungido por Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ungido por Deus e perdeu a coroa. Porque fez bobagem. Fez coisas erradas. E os erros que ele cometeu, você e eu não precisamos cometer. E o exemplo dele é muito importante para nós. Para que a gente possa não cometer as mesmas coisas que ele cometeu. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Olha que o 22 é maior do que o 13. Ok? Capítulo 13, versículo 22. Mas o 22 é superior. O versículo 22 tem muito para nos ensinar. Maravilhoso o versículo 22.
Eu sempre gostei dele. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse texto está nos falando sobre o rei Saul e o rei Davi. No versículo 21, a Bíblia nos mostra que o povo de Israel pediu um rei. Pediu que Deus lhes desse um rei. Um rei. Até aquele momento, não havia rei sobre Israel. O país era dirigido, orientado pela palavra profética do Senhor. Antes do rei Saul, o profeta que dirigia a nação era o profeta Samuel, um dos maiores profetas de toda a história. Samuel já estava ficando com a idade avançada. E os homens de Israel, os líderes do povo, chegaram para Samuel e falaram: Samuel, nós queremos ser iguais a todas as nações da terra. Todas as nações têm um rei e nós não temos. E nós queremos ter um rei. Viemos aqui para pedir que você escolha um rei para nós. Você já está velho, você não vai conseguir liderar o povo por muitos anos mais, então precisamos de um novo líder e queremos que a partir de agora tenhamos um rei. Samuel ficou muito chateado com isso. Ficou muito angustiado. E foi orar, e foi falar com Deus. E Deus disse para ele: Samuel, não fica chateado. Porque eles não rejeitaram, não foi a você. Eles rejeitaram, foi a mim. Para que eu não governe sobre eles. Deus disse que aquele pedido do povo foi uma coisa horrorosa. Foi uma verdadeira rejeição ao governo de Deus. Deus não era favorável àquilo. E Deus falou: mas eu quero que você atenda ao pedido deles. E é importante entendermos isso. Deus concedeu que fosse atendido o pedido que eles fizeram. Apesar de Deus não ter gostado do pedido, Deus permitiu que fosse feito o que eles queriam. Nem sempre que eu e você pedimos alguma coisa, significa que Deus está satisfeito. E às vezes Ele nos permite algo que Ele não queria dar. Ah, mas Deus deu, então é porque Deus queria. Não. Deus concedeu, mas não é o que Deus gostaria. E já que eles pediram alguma coisa, que queriam ser iguais aos outros países, Deus então estabeleceu como rei sobre Israel um homem que parecia com a cabeça e o coração daquele povo. Deu a eles um homem ruim. Vocês querem uma pessoa iguais às outras nações? Então tá bom. Vou pegar assim, né? Colocar igual dentro de uma bola, uma caixa que tem muitas bolinhas. Esse aqui, ó. Bluf! Deu ruim. Escolheu lá, saiu um número. Estou quase falando o número, não vou falar não. Escolheu Saul. E Saul se tornou o primeiro rei de Israel. Mas Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Então como é que Saul era? Segundo o coração daquelas pessoas. Deus deu a eles aquilo que eles queriam. Um homem segundo o coração deles. Um homem ruim. Um homem que fez muita bobagem. Mas Deus permitiu que fosse ele. E ele foi ungido para ser rei de Israel. Ele recebeu a unção, ele recebeu uma coroa, e ele teve autoridade para governar. Mas esse homem, Saul,
Por causa dos seus erros, diz no versículo 22, ele foi retirado. Deus tirou a ele. Então aqui é importante nós percebermos, a coroa pode ser tirada. A autoridade pode ser tirada. E você e eu precisamos guardar o que temos. Guardar a nossa coroa para que nunca ela seja tirada. Quais foram os erros de Saul? Ele cometeu 2 erros gravíssimos. Cometeu outros, mas os 2 principais. Ele pode ter cometido 10, 12, 20 erros, mas tem 2 que foram os principais que levaram ele a perder tudo. E eu quero falar sobre esses 2 erros que ele cometeu. Saul passou por 2 provas muito grandes, que você e eu também passamos. 2 provas, e ele foi reprovado nessas 2 provas. Primeira prova foi a prova do altar. 1 Samuel capítulo 13, eu não tenho como ler a história, você pode ler em casa depois. 1 Samuel capítulo 13. O povo de Israel nessa época era um povo frágil, não tinha um exército. E havia uma guerra sendo iniciada entre Israel e os filisteus. Acontece que os filisteus eram um povo que tinha um exército grande, forte, bem preparado, muitas armas. E Israel não era. Eles não tinham um exército direito. Não tinha armas, não tinha preparo para a guerra. E de repente surgiu uma situação que era necessário guerrear. Mas como que vai guerrear sem exército? Como que vai guerrear sem armas, sem preparo? Como é que vai fazer uma guerra desse jeito? Saul ficou desesperado, ele tinha se tornado rei. Ele era o responsável por liderar o povo e para ir para a guerra e vencer a guerra. Mas como que ele podia fazer isso se não tinha nem exército nem armas? Ficou angustiado. E na angústia dele, ele foi procurar o profeta Samuel. E ele falou: Samuel, me ajuda que eu estou perdido aqui. O que você precisa? Vai ter guerra. Os filisteus estão arrumando uma guerra contra nós. Sabe como que Israel fazia guerra? Na hora que aparecia uma situação difícil, eles tocavam trombetas, o povo se reunia num determinado lugar, mas para se reunir, eles eram camponeses, agricultores, pecuaristas, trabalhavam lá cada um na sua roça, na sua casa, e aí tocava a trombeta, o povo reunia, só que reunia sem arma, sem preparo. Então eles vinham lá com a enxada, com a picareta, com a foice, com o enxadão, e reunia aquele tanto de gente com pau e pedra para a guerra, sem saber o que fazer. Tinha um grupo de pessoas que eram mais bem preparadas, os líderes do povo de Israel. Mas reunia aquele monte de homens que não tinham preparo e tinham que guerrear contra um exército preparado. E Saul estava angustiado. O que eu faço? Samuel, profeta, falou o seguinte: reúne o povo em Gilgal. Todo o povo de Israel, os homens que vão para a guerra, reúna todo mundo em Gilgal. E ali, daqui a 7 dias, eu vou até lá, vou organizar um altar, fazer um altar, vou oferecer sacrifícios no altar, e vou orar e interceder, e Deus vai ungir vocês, para que vocês possam vencer a guerra. Então vá, organiza tudo, daqui 1 semana, 7 dias, eu estarei lá. Saul, então, providenciou. Tocou a trombeta, o povo veio, se reuniu, levou todo mundo para Gilgal. E ficou ali aguardando por vários dias. Por que Gilgal? Gilgal era o lugar da aliança. Gilgal foi o primeiro lugar, em que o povo de Israel, depois de sair do Egito, passar o Mar Vermelho, andar 40 anos pelo deserto, atravessar o Rio Jordão e entraram na terra prometida. E eles pararam em Gilgal, e ali eles renovaram a aliança com Deus. Os homens foram circuncidados, porque durante os anos de deserto não houve circuncisão.
Eles foram todos circuncidados em Gilgal. Em Gilgal, eles comeram a Páscoa depois de muito tempo. Gilgal representa o lugar da aliança, o lugar de nos alimentarmos do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, de estarmos na comunhão e na aliança do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. E Samuel falou: vocês vão para Gilgal, para o lugar da aliança, para o lugar do encontro com Deus, para o lugar do revisão de vidas. O que é o revisão de vidas? Gilgal, um lugar onde você encontra com Deus, faz sua aliança com Deus, renova a sua vida. Eles encontraram com Deus, e foi ali que Deus mandou que Saul levasse o exército. Saul levou, e ficou lá com o exército, algumas milhares de pessoas. O problema é que Samuel tinha falado: espera uma semana, que daqui uma semana eu chego. E esse tempo de espera foi produzindo no coração daqueles homens uma angústia. O ser humano é muito ruim para esperar. Eles sabiam que o exército inimigo era maior e mais forte, e mais bem preparado. E aquele tempo de espera, o povo foi ficando impaciente, angustiado, não queria esperar mais, e ficaram com medo. E os inimigos são grandes e nós somos pequenos, eles são fortes e nós somos fracos, eles estão preparados e nós não estamos, eles têm armas poderosas e nós não temos armas. E daquelas milhares de pessoas que estavam ali esperando, alguns começaram a fugir. Todo dia um grupo fugia. Lá pelo 6º dia, a maioria já não aguentava mais, e aquele tanto de gente indo embora. Saul foi ficando alucinado, desesperado com isso. Sobraram 600 homens apenas, e Saul estava angustiadíssimo. E eles pressionavam Saul: Saul, faz alguma coisa, o povo está indo embora, Samuel está demorando, o que está acontecendo? Faz alguma coisa, senão agora mesmo não tem ninguém mais. Saul desesperou. E Saul falou: não, já sei o que eu vou fazer. Eu mesmo vou fazer o altar. E eu mesmo vou fazer o sacrifício. E Deus vai abençoar. E ele pegou e fez o altar. E matou um novilho lá, colocou no altar, fez o sacrifício. Levantou as mãos e começou a orar. Oh Deus! Só que não é oração de fé, é oração de desespero. Essa é uma grande diferença. A oração de quem tem fé é uma, a oração de quem tem desespero é outra. E ele falou: ó Deus, tem misericórdia, o inimigo é grande, Senhor, nós vamos morrer, e o povo está indo embora. Ai, faz alguma coisa, senão nós estamos perdidos. E ele fez a coisa ali. Qual o resultado dessa oração? Nenhum. Esse tipo de atitude não produz nada. Quando ele acabou de fazer o sacrifício, passou um pouquinho, vem um senhor de idade, cabelo branco, barba branca, segurando um cajado, andando tranquilo. Aí a hora que o Saul viu o profeta Samuel: Samuel, você chegou! Cheguei, Saul. Eu fiz tudo o que você falou, está tudo preparado. Mas o que é isso que eu estou vendo? O que é essa fumaça subindo aí? O que é esse negócio? Samuel, o negócio é o seguinte: o povo foi ficando impaciente e começou a fugir. E você demorou demais, Samuel. Você não cumpriu nem o prazo que você falou, você está atrasado. Samuel, e o povo estava cobrando e me apertando e não sei o que. Então, eu resolvi, eu mesmo fiz o altar, eu mesmo sacrifiquei, eu mesmo fiz para o Senhor teu Deus. Samuel falou: Saul, você fez uma grande besteira. Você fez uma grande besteira. Em outras palavras, você não passou na prova do altar. Eu falei que era para você me esperar, você não esperou. Entenda que no reino de Deus tem hierarquia, tem autoridade.
Você não é profeta e nem sacerdote. Você não tem autorização de Deus para fazer o que você fez. Você pecou, você não podia ter feito o que você fez. Segundo, a gente não age pelo que as pessoas dizem. As pessoas te apertam, e daí que as pessoas te apertam? A gente age pela direção de Deus e não pela pressão dos homens. Não interessa o que os homens apertam. Profeta de Deus anda na direção de Deus e não no apelo popular e na pressão das pessoas. Outra coisa, tem gente indo embora, azar de quem vai embora. A guerra do Senhor é para quem tem fé, não é para quem tem medo. Quem foi embora, foi embora. Não estava pronto. Mas ficou quem tem fé e quem tem coragem. Quantos têm fé e coragem aqui? Levanta a sua mão. Por isso que você está aqui. Agora, quem não tem fé, né, se manda. A fé é que nos salva, a fé que nos liberta, é pela fé que somos abençoados. Gente que fica tremendo de medo não vai alcançar nada. Samuel deu uma bronca em Saul. E Samuel falou algo pesado. Samuel disse: Saul, Deus teria aprovado o seu reino sobre Israel para sempre. Mas por causa da loucura que você fez, Deus já está procurando alguém para pôr no seu lugar. Porque Deus não vai aprovar um homem desobediente, que não sabe obedecer à autoridade, que não sabe o seu lugar, que não sabe ficar no seu espaço. Você é rei, você não é sacerdote nem profeta, você não tinha autorização de Deus para fazer o que fez, você errou e pecou contra Deus, e Deus não quer um rei teimoso, desobediente e sem respeito, e muito menos um rei medroso e covarde. Então Deus já está procurando alguém para colocar no seu lugar. Saul foi reprovado no teste do altar. E isso é importante para mim e para você. Querido, tem tantas lições aqui. Primeiro, você e eu precisamos entender a autoridade espiritual e respeitar essa autoridade. Todos nós somos pessoas que temos nossos limites. Eu sou bispo aqui, mas eu não tenho autoridade absoluta. Eu tenho alguém acima de mim. Eu estou debaixo da autoridade do bispo Rodovalho, da bispa Lúcia. Eu não posso fazer o que me dá na cabeça. Eu tenho meus limites. Os pastores têm autoridade, mas eles têm os limites. Eles estão debaixo da nossa autoridade, minha e da bispa Cássia. Os diáconos, líderes, estão debaixo da autoridade de pastores. Todos nós temos o nosso limite de ação. Ninguém é absoluto. Só tem um absoluto no universo: Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aí alguém vai falar: e o bispo Rodovalho não tem limite? Tem. Já vou responder antes que alguém pergunte, né? Tem. Qual que é o limite? Qual que é o conselho de bispos? O conselho de bispos da Sara Nossa Terra. A esse conselho, o bispo Rodovalho se coloca submisso. Um grupo de homens e mulheres de Deus, que estamos todos juntos trabalhando em harmonia. Não é uma pessoa específica, mas é um grupo todo. Existe equilíbrio. No reino de Deus, tudo tem equilíbrio. Tem limite na sua casa. Jovem, você diz: meu pai não sabe de nada, está desinformado, é ultrapassado, é outra geração, já foi. Né? Tem uns termos que vocês usam que foge da minha cabeça. Deixa eu falar uma coisa: seu pai pode estar ultrapassado. Você pode pegar o seu celular, seu smartphone, seu tablet e viajar pelo universo, pelas galáxias, e seu pai, tadinho, fica ali, põe um dedinho aqui, outro ali, não sabe nem como é que resolve. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o seu limite é a autoridade dele. Ele é seu pai. Ela é sua mãe. E você não pode ultrapassar esse limite.
Quem não sabe obedecer papai e mamãe, nunca vai entender a autoridade espiritual. A pessoa que te gerou e te colocou no mundo, que colocou a comida, a papinha na sua boca, respeita essa pessoa. Respeita. Precisamos entender que existe limites. Eu queria fazer uma coisa, mas meu pai está me enchendo a paciência, falou que eu não posso, mas eu vou assim mesmo. Ah, vai não, irmão, vai não. Se você quer fazer a vontade de Deus, você vai obedecer seu pai e sua mãe. Você vai ficar quietinho lá, você vai fazer o que eles falaram, direitinho, respeita. Tem muito papai e mamãe que poderia se converter, mas quem é pai de menino teimoso, não vem para a igreja não. Mas quando o pai e a mãe vê que o filho foi transformado, se tornou uma pessoa humilde, obediente, serva, o pai fala, o que é isso? O que aconteceu com o meu filho? O que foi? A igreja, eu vou lá nessa igreja ver como é que está. E vem. Deus quer ungir você, ungir sua família, mas aprenda seu lugar. Maridos e esposa, cada um tem o seu limite, tem sua autoridade. Escuta, estudantes, professor não é sua autoridade. A sua autoridade principal é seu pai e sua mãe. Não deixa seu professor te ensinar. Ele pode te ensinar matemática, português, geografia, história, mas quem te ensina sobre a vida não é ele não, é o seu pai e a sua mãe. São eles que te amam. Seu professor não te ama, seu professor não está nem aí para você. Ele quer te ensinar um monte de lixo. Quem te ama e preocupa com sua vida, com sua dignidade, seu caráter, sua formação, é o papai e a mamãe. Professor não sabe de nada. Tem professor endemoniado, drogado, atrapalhado, lambuzado de sujeira, querendo te falar o que está certo e o que está errado. Ele está errado. Seu pai e sua mãe são dignos de serem ouvidos. Amém ou não? Prova do altar. O altar, foi ali que que Saul se deu mal. E Samuel falou para ele, Deus já está procurando alguém para pôr no seu lugar. Segunda prova que Saul passou, a prova da guerra. Prova da guerra. Aí essa história está, 1 Samuel capítulo 15, também não tem como ler. Na época de Moisés tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, andando pelo deserto, 40 anos de deserto. 3 milhões de pessoas que tinham sido escravizadas por 4 séculos. 430 anos de escravidão. Mais ou menos 5, 6 gerações de escravos. E de repente esse povo é liberto da escravidão. Mas esse povo tinha sido humilhado, espezinhado, destratado, enfraquecido, trabalhava demais e comia mal, gente magra, raquítica, limitada demais, pobres, saíram do Egito andando pelo deserto, um povo machucado na alma. Eles não eram preparados para a guerra, não entendiam nada de guerra, porque eram escravos. Andando pelo deserto, 3 milhões de pessoas mais ou menos. O que são 3 milhões de pessoas? A grande Goiânia todinha, somando Anápolis, aí dá 3 milhões. A grande Goiânia tem mais ou menos 2 milhões e 600 mil pessoas. Você pega Anápolis, dá 3 milhões. Aí complementou, é isso. Quantas pessoas nascem por dia aqui em Goiânia? Quantas pessoas morrem por dia aqui? Quantas mulheres grávidas tem? Quantas pessoas idosas que têm os seus movimentos mais limitados? Isso era o povo de Israel. Pessoas idosas, mulheres grávidas, nenéns recém-nascidos, gente que morria, todo dia morria gente. Aquele povo andando frágil pelo deserto. Não tinha estrutura, não tinha cama, não tinha água encanada, não tinha
Não tinha nada organizado, era um povo andando no deserto. Eram protegidos pela nuvem da glória de Deus, que durante o dia cobria, e à noite por uma coluna de fogo, que aquecia e que protegia. Deus supria o povo com água pela rocha, saía água da rocha. Todo dia mandava o pão, o maná, para eles comerem. Mas era uma vida muito limitada. E andando, aparece um grupo de bandidos no deserto, chamado Amaleque. Os amalequitas eram gente ruim do deserto. Era uma... Como é que eu falei hoje de manhã? Era um grupo criminoso. Como é que chama aqueles grupos? Organização criminosa. Era uma organização criminosa. Era uma organização criminosa chamada Amaleque PCC. Amaleque Comando Vermelho. É um negócio desse tipo. Organização criminosa do inferno. Povo ruim. E eles resolveram atacar 3 milhões de pessoas recém-libertas da escravidão, andando pelo deserto, para roubar o que eles tinham, para matar quem eles conseguissem matar. Não estava nem aí, não respeitavam nada. Queriam destruir o povo de Israel e tirar deles tudo que tinha. Moisés era a única pessoa de Israel que entendia de guerra. Ele era príncipe do Egito. E como príncipe, ele foi treinado para a guerra. Porque os príncipes iam para a guerra, eram preparados. Ele teve que organizar o exército ali de última hora. E olha, Moisés não era um jovenzinho não, ele tinha mais de 80 anos. Ele teve que, de última hora, preparar um grupo ali para a guerra, colocou Josué na frente do exército, e vamos que vamos. E eles foram, guerrearam contra Amaleque e venceram Amaleque. Mas Deus ficou indignado com os amalequitas. E Deus fez um juramento, que Ele próprio iria destruir Amaleque e riscar o nome de Amaleque da história da humanidade. Não ia sobrar nada. Passaram-se 400 ou 500 anos, mais ou menos. Chegou a época do rei Saul. E Deus tomou uma decisão, é agora que eu vou destruir Amaleque. E deu um comando para o profeta Samuel. E falou, Samuel, diga para Saul que eu quero que ele organize o exército de Israel e que vá lá nos amalequitas, faça guerra com eles e destrua completamente essa organização criminosa. É para acabar com tudo. Oh Deus, faz isso no Brasil. O que aconteceu? E Deus falou, através de Samuel, falou, olha, é para destruir tudo. Os homens, as mulheres, as crianças, adolescentes, jovens, tudo, mulheres grávidas, é para destruir os animais todos, camelos, bois, ovelhas, jumentos, tudo, cabritos, é para destruir tudo. Eu não quero nem cheiro de amalequita sobre a terra mais. É para acabar com absolutamente tudo. Quantos gostariam que o crime organizado no Brasil fosse completamente destruído? Você pudesse morar na casa, não precisaria ter cerca elétrica, nem aquelas coisas de arame, né? Nem câmera, porque está todo mundo honesto, tudo tranquilo. Pois é, Deus também quer um negócio desse. Deus mandou acabar com tudo, tudo. Pois bem, Samuel falou com Saul, Saul preparou o exército e foi para guerrear contra os amalequitas. Guerreou e venceu a guerra. E foi destruindo, acabando, arrebentando com tudo. Mas na hora que ele viu um boizão maravilhoso, aqueles de pecuária. O que é isso? O bicho tem aí 950 quilos, carne de primeira picanha da boa. A hora que ele viu ali umas cabras com o úbere cheio de leite, aquela coisa linda, ou leite gostoso.
A hora que ele viu que esse camelão forte, que atravessa um deserto inteiro sem tomar água, falou: o que é isso? Como é que eu vou destruir um bicho desse? Isso é muito útil, que desperdício. Isso vale uma fortuna. E as pessoas, tem umas pessoas aqui, o cara fala 5 línguas, ele fala inglês, francês, alemão, fala chinês, hebraico, grego, fala tudo. Que é isso? O negócio aqui é bom demais. Para que eu vou matar? Isso é desperdício. O rei, a rainha, os príncipes. Cara, vamos fazer o seguinte, conversou ali, vamos guardar algumas pessoas e os animais melhor, a gente guarda, o resto a gente acaba. Acho que Deus não vai importar com isso não. Fizeram isso. Destruíram tudo que era menos importante e levaram os principais animais e as principais pessoas. E foram para Israel, chegaram lá, fizeram uma festa, e cantava, e pulava, e dançava, e música, e o povo dançando, celebrando. Oh, Deus nos deu a vitória. No meio da festa, aquela vibração, chega lá o homem de cabelo branco, barba branca, com um cajado, andando tranquilo, devagarzinho. A hora que chega Samuel, Saul vê: Samuel, você chegou, que maravilha! Nós vencemos a guerra e fizemos tudo como o Senhor disse, para o Senhor teu Deus, como Ele nos orientou. Na hora que ele falou isso, de repente, ouviu-se uma voz: Mó. E umas ovelhas: Bé, bé. Samuel falou: mas que barulho é esse? Esse mugido, esses bois que estão mugindo. E essas ovelhas, esse balido de ovelhas. O que é isso? O que é isso? Não, Samuel, esses aí é que nós trouxemos para sacrificar ao Senhor teu Deus. Olha, político mentiroso tinha já naquela época. Saul era um mentiroso. Saul era um mentiroso. Queria ludibriar o profeta e ludibriar a Deus. Não, isso aí é para oferecer, para sacrificar para o Senhor teu Deus. Samuel falou: Saul, tem por acaso o Senhor prazer em sacrifícios de bois, em gordura de ovelhas, quanto em que se obedeça à voz do Senhor? Obedecer é melhor do que sacrificar. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que gordura de carneiro. Você pecou, Saul. Você desobedeceu, você fez o que Deus disse que não era para fazer. Não, Samuel, você não está entendendo. Isso aí foi para agradar a Deus, a nossa intenção foi boa, né? Só faltou Samuel falar: de boa intenção, o inferno está cheio, Saul. O inferno está cheio de gente de boa intenção. E Saul foi insistindo, insistindo, insistindo. Samuel respondeu para ele: Saul, a obstinação, a insistência, essa insistência que você tem, isso aí é igual pecado de idolatria. É como o pecado da feitiçaria. Alguém que quer enganar, ludibriar a Deus, ficar tentando tapear a Deus, insistindo com Deus. A bispa Lúcia diz que os cristãos, os crentes, não desobedecem, eles insistem. Isso é obstinação. É aquela coisa de querer fazer do meu jeito e não do jeito do Senhor. Samuel falou: Saul, Deus te rejeitou, Saul. E Deus já escolheu para ele uma pessoa melhor. Saul foi saindo, Samuel foi saindo, e Saul estava chateado demais, pegou na roupa de Samuel e falou: vem cá, Samuel,
A hora que ele pegou, ele rasgou a roupa de Samuel. E Samuel disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e deu esse reino a alguém melhor que você. Prova da guerra. Ele foi rejeitado na prova da guerra. Ele foi rejeitado, ele tropeçou, ele falhou na prova do altar e agora falhou na prova da guerra. E ainda Saul falou: Samuel, mas pelo amor de Deus, não me envergonha não, pelo menos me honra na frente das pessoas, dos homens. Samuel falou: eu vou lá com você. Foi, chegou lá, primeira coisa que Samuel viu foi o rei de Amaleque, estava lá, o rei de Amaleque. Quem que é esse homem aí? É o rei de Amaleque. Samuel pegou uma espada e torou o cara no meio, cortou a cabeça, despedaçou ele. A Bíblia fala que ele despedaçou Amaleque na presença do Senhor. Depois as pessoas querem que a gente, que é bispo, que é pastor, seja bonzinho, né? Tudo assim, fala mansinho, amados irmãos. Cara, na Bíblia não é de jeito não. O profeta na Bíblia é bravo. Querem que a gente seja, caríssimos e amados e preciosos. Nós não somos de jeito não, irmão. Nem Jesus era assim. Jesus chegou no tempo quebrando tudo. Chegou lá arrebentando. Encontrava o fariseu: hipócrita, raça de víbora. A hora que ele encontrava uma pessoa caída no chão, ele chegava lá, estendia a mão, curava e levantava a pessoa. Mas na hora de tratar com gente ruim, ele era pesado. Mas eu não vou votar porque fala bruto. Tá bom, sai para lá. Irmão, Samuel despedaçou o cara ali. Despedaçou. Duas provas que você e eu passamos: a prova do altar e a prova da guerra. O erro de Saul no altar, ele não obedeceu a voz, o comando do profeta. Ele excedeu o seu limite. Ele foi arrogante, orgulhoso, vaidoso. Ele assumiu algo que ele não podia assumir. Segundo, ele ficou pressionado pela opinião das pessoas e tentou agradar as pessoas. Terceiro, ele não teve fé, ficou morrendo de medo, ficou ali paralisado diante da dificuldade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Na prova da guerra, ele desobedeceu, porque era para destruir tudo, e ele poupou os melhores animais e as melhores pessoas. Ele poupou. Querido, e você e eu não podemos poupar nada. Qual que é o nome do pecado? Pecado. Pornografia na internet é pecado, irmão. Pornografia na televisão é pecado. Você não pode tomar a santa ceia, parar na frente da televisão e ficar vendo aquela coisa lá e achar que é normal. Que isso? É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz. E ninguém pode brincar com isso não. Isso é amalequita, tem que cortar fora. Não brinque com aquilo que Deus não brinca. Destrói o amalequita. É para quebrar isso. Pornografia é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Homossexualidade é pecado. Sai fora. Nós temos que tratar as coisas com muita seriedade. Nós não podemos ficar guardando os amalequitas. Que tipo de amalequita está morando na sua casa? Amargura, ódio, ressentimento. Uma vez eu fui visitar uma família, cheguei lá, eu fiquei assim, que é isso? Pais, os filhos falavam com o pai com arrogância, brigando com os pais, falando alto, gritando, com dureza. E eu era líder de um deles. Eu chamei aquele que eu era líder, falei, isso está errado. Está errado, não é assim que fala com os pais. O irmão dele falou, não, mas você não está entendendo, aqui em casa é assim. Eu falei com o meu discípulo, não faça como seu irmão. Esse hábito da sua casa está errado. Isso aí é uma amalequita. A gente conversa com os pais com respeito. A gente conversa com os pais com submissão.
Que tal chegar, pegar na mão do seu pai e falar: a sua bênção, pai. A sua bênção, mãe. Não, mas sou eu que sou convertido. Ele não é. Mas ele é maior que você. Ele é autoridade. E você está debaixo da autoridade dele. Eu sou o bispo da minha mãe. Minha mãe faz parte da igreja. Eu chego para ela e falo: a sua bênção, minha mãe. E ela fala: Deus te abençoe. E me dá um beijo. Ela é minha mãe. Mas o Senhor é autoridade espiritual. Na hora que eu precisar de orar com ela e abençoar, eu vou fazer isso. Mas no nosso relacionamento mãe e filho, ela é a autoridade. Destrói os amalequitas. Você tem amizade com gente que fala imoralidade, palavrão, sujeira, que tem cabeça esquisita, e você consegue ficar lá batendo papo, horas a fio? Tem um negócio errado com isso. A gente não precisa ficar de mal das pessoas, mas também conviver com coisas erradas, nem pensar. Nem pensar. Quais são os hábitos da minha vida e da sua vida que tem amalequita? Foi aí que Saul se deu mal. Ele poupou os amalequitas. Ele poupou hábitos errados na vida financeira, trambiques, coisas ilícitas sendo feitas. Amalequitas. Nós não podemos perder a nossa coroa para os amalequitas. Não perca a sua coroa na prova do altar. Não perca a sua coroa na prova da guerra. Saul perdeu. Saul perdeu. Guarda o que tens, para que ninguém venha e tome a tua coroa. Aquilo que o Senhor nos deu é muito grande, muito precioso, muito sublime. E nós precisamos guardar aquilo que Ele nos deu. Nosso país, nós não vamos entregar o nosso país para os amalequitas. Não vamos. Não vamos entregar. Tem gente que fala: mas é porque vocês escolhem a pessoa tal. Eu não escolho pessoa nenhuma. Eu escolho princípios e valores. Eu já disse, eu não sou ista de ninguém. E se eu sou ista de alguém, é apenas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu não sigo pessoa nenhuma. Nenhuma. Agora, valores e princípios, sim. Aí, eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto, eu sou contra ideologia de gênero, eu sou contra liberação de drogas, eu sou contra o Estado tentar controlar a igreja. Ninguém vai controlar a igreja de Jesus. Eu sou contra aquela sujeirada que está acontecendo na Nicarágua, na Venezuela, na Argentina e em outros países. Aí eu sou contra, por causa que eu não quero os amalequitas tomando conta do meu país. Esse país aqui é de Jesus Cristo. Quem reina aqui é o Senhor da glória. Aleluia. Põe a mão na sua cabeça e fala: obrigado, meu Deus, pela coroa que o Senhor colocou na minha cabeça. Como filho de Deus, eu sou rei, sou sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus vivo, santo e todo-poderoso. Unge a minha vida nessa noite. Eu quero vencer na prova do altar. Eu quero vencer na prova da guerra. Em cada momento, dá-me a tua graça, tua força, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é celestial. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor.